Vamos ver se o Facebook começa, né? Eu comprei o meu aqui, o cara teve uma ideia bacana, velho. Comprei usado isso aqui, o cara cortou certinho aqui, ó. Com o plastiquinho sai assim, ó. Olha, ele cortou, mas aí tem graça. Ele cortou e aí o plastiquinho sai bacaninha. Ele cortou rente aqui como se fosse o plástico, aquele plástico que... Sim. Opa, aqui é o contrário. Vamos começar, então? Vamos lá, Fê. Estamos ao vivo nas duas plataformas agora. Vamos lá. Vamos lá. Salve, salve! Começando mais um episódio de Ultradiscos Rádio Pirata em Podcast. Mais uma vez, na versão tecnológica, né, Michel? E com imagem na agulha, hoje, com que disco, Michel? Cara, um clássico do Titãs. Pelo menos clássico para nossa juventude, né? Eu lembro quando a primeira vez eu vi esse clipe na MTV, lembra? Branco e preto, começava com a bateria. Pum, pum, pac, pum, pac, pum, pum, pum. Cara, maravilhoso disco do Titãs, que é o Titanomaquia. Ou, Fê, se você falar melhor que eu tenho a língua presa, pode falar. Titanomaquia. É isso mesmo, né? Titanomaquia. Diferente. Cara, que, ó, pra começar... Meu é abrir por cima, meu é original ainda. Ah, o meu também, ó. Tá aqui, ó. O meu, ó. E aqui, ó, bonitinho, ó. A gente vê aqui, ó, aqui vendo nas nossas plataforminhas. Seguinte, Fê, já começava o disco, mostrava que ia ser uma podreira, porque vinha dentro de um saco de lixo, né, cara? Saco de lixo, você olhava e falava, que porra é essa com um selo, né, um lacre meio tosco, assim. Cara, é cheio de pixels, a gente vê hoje é meio pixelizado, né? Sim. Não, se eu não me engano, o CD vinha só com essa capa aí colorida. Aqui, ó, bonitão aqui, ó. E aí tudo colorido, né? Nada a ver. Colorido nada a ver com o som, né? Coloridão. É, meio alegria, né? Meio negócio. Mas é coisa do Titãs, né, cara? É. Tanto é que eu peguei aqui, ó, Fê, só para mostrar aqui, até pra gente comentar um pouquinho a conexão dele. Peguei um anterior aqui que eu tenho em vinil também, ó. Tirando um pouquinho aqui da luminosidade que tá aparecendo. Ao mesmo tempo agora. Cara, que já era um disco que já começava a ter uma pegada mais forte, né? Com umas músicas como Isso é Perfume, lembra? Que eu queria cheirar sua menstruação. Clitóris, lembra? Clássicos, clitóris. Que começava com os ruídos, os feedbacks de guitarra. E eu acho que esse disco aí, o Titanomaquia, ele começa a nascer meio no conceito desse. Mas você disse que pesquisou aqui, muito. Nossa, aí você tem. Eu também tenho esse vinilzão. Eu tenho esse e o Jesus, não tem dentes no País do Banguela. Mas sabe, eu pesquiso, tipo... Lembra do seu casamento, Michel? Que teve o cara que fez a cerimônia? Falava há 3.000 anos atrás. Sim, é isso mesmo. Há 4.000 anos atrás. Então eu fui nessa também, cara. Você sabe o que quer dizer titanomaquia? Não, manda ver, meu amigo. Não sei mesmo. Titanomaquia foi a guerra quando os deuses depuseram os titãs do domínio do mundo. O mundo era dominado pelos titãs, que foram os primeiros seres filhos lá do Cronos. Eu não sei, a mitologia, você dá um Google depois aí, que está assistindo pesquisa. Mas eles foram os primeiros seres a dominarem a Terra. E os filhos deles são os deuses, né? E aí tem uma história eu peguei aqui, cara. O Cronos que era o principal titã, né? E tinha uma história que os filhos deles iam dominar eles. E aí ele meio que engolia, tinha umas paradas assim, aquelas coisas de deuses gregos, né? Engolia os deuses para eles não nascerem. E aí o Zeus faz um esquema lá. Tá tendo um retorno aqui da minha voz, não sei de onde que era. Deve ser que ele entra pelo Instagram também, né? Mas eu vou falando aqui, acho que dá. E aí, o Zeus faz uma artimanha lá que ele consegue nascer, e aí ele começa uma guerra contra os titãs, contra Cronos e os titãs. E aí, dessa guerra, ele depõe os titãs, e os titãs vão pro ostracismo, vão pro esquecimento, vão pro submundo. E aí, os deuses do Olimpo começam a dominar a Terra. Ou seja,
Titanomaquia é a história da queda dos titãs, cara. Não é então, engraçado? Não, então você também tá falando, pegando a junção, já que Titãs dominavam as paradas de sucesso, quando apareceu o Raimundos, acabou com isso. É isso que aconteceu, né? É uma guerra entre os seres ali, mitológicos e tal. Pô, Fê, você E tava aí, falando isso aí? Eu fiquei até na ideia, eu achei que eles tinham criado esse nome aqui. Eu não sabia que era tão. então, eu também não sabia, eu fui pesquisar, cara. E falei, meu, titanomaquia, eles não devem ter inventado isso, deve existir alguma coisa. E aí vem da mitologia grega e tal, dos deuses. É a guerra que depõe os titãs. Ou seja, não sei se eles fizeram isso já com uma terceira intenção de achando que eles iam entrar em derrocada, mas você acha que depois do Titanomaquia os titãs foram depostos do Olimpo da Rock Cara, Nacional? eu acho que esse disco aqui ele foi feito pra época, né? Lembramos, vamos lembrar um pouquinho isso. Esse disco é de 93, certo? É de 93. Opa, pera aqui. Só... Meu disco, né, cara? Você tira do Opa, encarte, cair né, voltou. Esse disco é de 93, então vamos lá. 93, vamos falar algumas coisas bizarras que aconteciam nesse ano. Primeiro. Em 93, o que aconteceu em 93? Então, parada da MTV em 1993, aquele disco MTV, você sabe que era banhado por Michael Jackson, músicas pop. Cara, aquele ano, Pantera... É do Black or White, não? Era, do Black or White. Black or White é aquele legal. ano, Pantera dominou. Não, tudo bem, mas você sabe, é mais popular. Sim, tem que estar em primeiro sim. local. Mas, se você pensar hoje, você parar pra pensar, cara, Pantera com Slove, ou Cowboys from Hell, ou Moth of War, cara, em primeiro lugar, é uma porrada na orelha, cara. Então, Titãs foi pra esse lado também, gravar um disco também pesado. E para isso, depois eu vou falar um pouquinho também do produtor, né? Que é muito famosinho dessa época, ele que ajudou a modelar o som. Depois desse disco vem o Domingo, né? E aí o Domingo o Titãs já vai naquele esqueminha meio do mais pop, tinha músicas legais também, não vou falar que Domingo não é um disco ruim, é um disco bom. É rock, mas já é mais pop, né? E dali pra frente foi acústicos, volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ali mandou ver. E aí, aí eu acho que o Titãs gostou de ganhar a grana e dali foi embora, né, cara? E eu acho que nunca mais se recuperou. Não, se recuperou com aquele disco... Das paradas, tal? Não, tem um disco... A melhor banda dos últimos tempos? Não, tá louco. Isso aí, disco também não é muito bom, não. Não. Pô, Fernanda, é aquele outro que... Pô, o último que eles lançaram que tem a Torre de Babel, né? Isso mesmo, bom disco. É um ótimo disco. É bom, é mais pesado também, né? E depois disso, meio que a banda desmontou, né, cara? Saiu Paulo Mico, saiu quase todo mundo. Foi saindo... E assim, voltando para o Titanomaquia, falando de saída de integrantes, é a primeira baixa durante o processo criativo do Titanomaquia, né? Isso mesmo. O Arnaldo Antunes da área. Primeiro Titã, primeira cabeça do dragão Titã que é cortada, né? Uhum. Vamos começar então? A gente começa a comentar? Vamos. Então, quer explicar um pouquinho como funciona? Esse quadro é meio novo aqui, a gente está meio testando. Na semana passada a gente fez pelo YouTube, essa semana a gente está falando pelo Facebook e pelo Instagram. O Instagram deve, quando for umas 8h55, ele deve cair. Aí a gente fica só no Facebook. A ideia qual que é? A ideia é ouvir junto um disco, ouvir junto um disco e comentando. Então, estou eu e o Michel aqui, ao vivo. Se alguém quiser muito participar, manda uma mensagem que a gente coloca aqui também. Se quiser conversar com a gente coloca também, ao vivo aqui. Mas a ideia a gente vai ouvir junto, a gente vai sincronizar a audição e vamos comentando faixa a faixa e comentando o disco como um todo e a banda como um todo. Então, o Michel vai colocar ali, o Michel é o oficial. Ele vai colocar o disco que já está rodando ali, estou vendo ali no fundo. O disco que está rodando, ele vai descer a agulha na contagem regressiva que a gente vai fazer. E se você quiser ouvir junto com a gente, já abre o Spotify aí, já bota o seu CD no deck aí, porque a gente conta até 3 e vai junto ouvindo faixa a faixa. Vamos lá então, Michel? Vamos começar isso? Vamos começar então. Você está pronto aí? Eu posso fazer minha contagem regressiva, porque eu vou dar um play aqui no meu Spotify também. Pode, você manda ver. Tem agulhinha. Titanomaquia, Titãs 93, em 3, 2, 1, vai.
Escutando aí? Tô. Começa, chega chegando o disco, né, cara? Não, vamos lá. Começa com a batera já chamando, as guitarras totalmente distorcidas, que era um pouco diferente do que o Titãs fazia até então. E essa pegada, da onde, Fê? Que cidadezinha eles meio que copiaram, vamos lá. É uma cidade no norte dos Estados Unidos, quase no Canadá, né? Não é Ceará. Aumenta um pouquinho o seu som. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Acho que dá pra ouvir agora. Pode mandar. E ele entra com uma bateria seca, né? Do nada, tipo, caixa e bumbo, né? Sim. Não. Mostrando que o bicho vai pegar, né? Logo de cara. Riffs simples, mais complexos, né? Que você simples, pam, 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 cara. E fora a letra, não sei se. Então, sobre letras, eu dei uma analisada também, a gente vai falar. Agora, você estava falando de Seattle, né? Que o Marcelo falou que é Tacoma. O Marcelo mandou aqui uma. O Marcelo é o cara mais ruim. É Tacoma, Olímpia e Aberdeen. Olha só, senhor Marcelo. Eu consegui passar nas 3 cidades. E aí, da onde veio esse som? Por que eles quiseram puxar para esse lado? Porque você estava falando, né? Um momento muito incomum do mundo musical, onde música tão pesada teve encabeçando as paradas de sucesso, né? Tava falando do Pantera, toda a turma de Seattle, né? Alice in Chains, Soundgarden, coisas muito pesadas, né? Nirvana. E da onde você tem ideia, Michel, de onde eles tiraram isso? Porque eles sempre foram uma banda de pop rock, tinha música pesada, mas nada nesse nível, né? Eu acho que eles começam, na verdade, é estranho, né? Porque assim, não tem uma lógica, você falar, alguém começou, todo mundo copiou. Mas como eu falei, começa com esse álbum aqui. Pegando um pouco de claridade aqui, porque ele tá no plastiquinho. Tudo ao mesmo tempo agora. Então ele já começa com guitarras mais fortes, né? Mais voltadas àquele negócio do rock mais visceral. E aí teve uma coincidência, porque Seattle estoura. Se você escutar, você fala assim, poxa, mas não tem nada a ver com o som do Nirvana. Não tem mesmo. Mas se escutar o Bleach, o primeiro do Nirvana, você começa a encontrar algumas coisinhas. Pô, parece igual o Alice in Chains mesmo. E, que nós falamos, as letras às vezes nonsense. Não vem contando uma história, como era nos anos 80, as bandas Capital, Legião, Titãs, precisavam contar histórias, letras cabeças, né? E não, essa daqui é mais, que mandou, muito mais a música e depois encaixou as letras em cima, como eram também as bandas de Seattle. E aí, para gravar esse álbum, Fê, a ideia também deles foi o quê? Pô, já que vamos gravar, vamos contratar alguém que manja esse negócio de som aí de Seattle, né? Sim, sim. E aí contratam... Até teve uma acusação aí durante a semana. O qual? Eu postei que a gente ia falar sobre esse disco, alguém postou lá, não, aquela banda que copia todo mundo, copia toda a cena. Tem alguém que comentou isso. Eu vi. Não, o Titãs é de copiar. A gente sabe que conforme vai bater na onda, ele vai levando. E ele vai meio indo para esse caminho. E eu acho que ficou mais grave essa situação naquela época do acústico lá. Eu acho que eles sintetizam uma ideia do momento, não sei. Sim. Pode ser. Eu acho que na época mais punk eles fizeram Cabeça de Dinossauro, que é bem punk. Depois eles foram, né, dando umas mudadas e tal. E aí quando chega essa coisa dos anos 90, com a galera de Seattle detonando e com essa linguagem quebrando tudo e todo mundo curtindo demais. Acho que primeiro eles curtiram muito som e que resolveram querer fazer também, né? Tipo, ninguém tava fazendo nada parecido aqui no Brasil, né? Ô, Fê, nós falamos... Nem sempre pode ser Deus, né? Puta, como eu cantava isso? Nem sempre pode ser Deus. Porque, na verdade, Fê, o que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior, né? É uma coisa da revolta do juvenil, né? Tipo, meio rebelde do carro. Aí estava falando das letras, eu estava dando uma analisada e depois vem uma letra que destoa um pouco da maior parte da letra desse disco. As letras desse disco são meio autocentradas, assim, falam sobre a subjetividade das pessoas e, tipo,
da revolta interna e de questões, tipo, questões da individualidade, né? E essa que entra já com uma guitarra também, fudido, né? Não, é uma guitarra do Jack Endino, né? Que é uma música que fala de questões sociais, né? Fala de globalização, de toda uma economia que começa a girar globalmente, que é quase que uma visão de futuro, né? Do que a gente vive hoje. Sim, e o Fernando, e a música vai falando que qualquer coisa no mundo, não importa a origem, ela está em outro local, sendo usada, televisionada, certo? E no final da letra é sensacional, porque a única coisa que a letra fala, que não conseguiu entrar em outro país, são as pobres crianças iraquianas, né? Fugidas da guerra, elas não conseguem visto para a Disneylândia. Então, mostrando que tem a globalização, mas para alguns. Mas para alguns, E ela favorece uns e fode os outros, né? Porque é sempre um cara num lugar fudido fabricando alguma coisa para alguém num lugar mais bem estruturado poder aproveitar, né? Só os italianos que fazem pizzas italianas na Itália, né? Vendidas no bairro português em Los Angeles. Não, a parte da Itália é só a Itália, cara. Não, então... No final. O disco, na verdade, ele é gravado em São Paulo. Italiana, alimenta italianos na Itália. O disco é gravado em São Paulo, né? Pelo menos na ficha técnica aqui, só que ele é remixado lá em Seattle. Aí parece que não foram todos da banda, foram alguns. Acho que deve ser o Sérgio Brito, o Fromer e o Branco Melo para Seattle pedir para fazer a mixagem. Aqui na ficha consta como mixagem em estúdio nas nuvens, né? O estúdio que gravou todos os discos dos anos 80, né? Então será que o Jack Endino veio pro Brasil? Será? Ele veio pro Brasil. Então é isso. Desculpa, achei que eles tinham ido para lá. Tem outra coisa interessante. Depois desse álbum, o Jack Endino fica muito amigo do Nando Reis, né? Eu tô falando para próximos álbuns. Tô falando pra você aumentar o seu som aí, cara. Ô, Carlos, é o som da música, né? Que você quer ouvir mais alto, né? Vamos ver. O Carlos A2G que tá solicitando. Aumentei aqui um pouquinho. Cara, agora vamos para uma música polêmica. As músicas são rápidas, né? A gente começa a falar e já acaba. Vamos para uma outra música aqui que foi polêmica, que é Hereditário. A única música do Nando Reis. E o Nando Reis odiou fazer esse disco, porque o baixo meio replicava o que as guitarras faziam. Então ele não pôde fazer aquelas linhas de baixo que ele está acostumado. E é engraçado que teve esse álbum, mais um de estúdio que foi domingo, depois teve aqueles acústicos e o Nando Reis deu linha no Distância. Tô falando que a sua voz está baixa, não sei se dá para aumentar aí. Consegue aumentar a sua voz? Fica mais perto aí. Vou chegar mais perto aqui. É porque o seu fone tá no Instagram ou tá no outro? Não, tá no Instagram. Acho que ele deve estar falando no Instagram. Tá no Instagram. Pronto, agora eu tô falando aqui. Será que aumentou? Chega mais vamos perto. Falando aí. Qualquer coisa ele fala. Vou pegar aqui, porque a gente vai tentando montar as coisas e colocando. E eu tenho que brigar com o meu cachorro ainda. Ele vai pegando as coisas aqui, brincando. A gente é de outra geração. A gente é de 90, da geração anos 90, né? Da juventude dos anos 90. A gente não tá acostumado com o Instagram, essas coisas. Mas vamos lá. Eu precisava que a Olivia desse a Olivia tá jogando, vai derrubar. Vamos voltar. Vamos lá. O Nando Reis não tava curtindo a parada. Não tava, e aí acabou saindo. É a única música dele no álbum, né? E o Nando Reis sempre foi um cara que ele... Se você pensar, ele foi um cara sempre que fez grandes músicas, né? E o Nando Reis caiu fora, cara. Bem que ele escreveu todas as músicas da Titãs, né? Sim. Exceto as músicas do Arnaldo Antunes, que eles colocam Titãs e Arnaldo Antunes. Que são, eu anotei aqui para não ter que ficar caçando. Mas aí eu vou ter que o Arnaldo Antunes também participa ali. Disneylândia. Não, Disneylândia não é dele. Disneylândia é dele. É dele? Disneylândia é dele. Mas quem canta é o Paulo Mix. Mas como. Quer ver? Eu anotei aqui em algum lugar. É Disneylândia. Hereditário. Não, Hereditário é do Arnaldo Antunes. É do Hereditário e De Olhos Fechados é do Arnaldo Antunes. Aqui ficou. Tem que ficar aqui.
Meu, essa daqui, estados alterados à mente, cara. As outras não. Não, aí volta a falar de temas internos, né? De angústias internas. Não, e assim, a guitarrinha, de novo, no começo. Cara, muito bom. E essa guitarra, tem uma guitarra que fica fazendo um fundinho, né? Fazendo um clima. Um dedilhado, distorcida. Sim. Isso é muito Jack Endino, né? Porque é aquela junção das guitarras sujas, né? Você montar esse tipo de som. Você que é um especialista em Seattle, fala um pouco do Jack Endino. Jack Endino, ele era um engenheiro naval, trabalhava no exército americano. Quando ele sai, ele monta o estúdio. Ele monta o Reciprocal, se eu não me engano o nome é esse, e ele começa a gravar algumas coisas para Sub Pop. Sub Pop era a gravadora de Seattle, que foi fundada por Bruce Payne e Jonathan Poneman, e eles começam a pegar essas bandas do noroeste dos Estados Unidos, um lugar meio isolado, muito parecido com o que aconteceu com o Recife, lugar isolado do centro, onde ele começou a montar essas bandas, fazer aqueles clubes de singles. Os clubes de singles, você pagava uma taxa e recebia um single uma vez por mês na tua casa, dessas bandas. O que surgiu? O que Jack Endino produziu e essa gravadora lançou na época? Soundgarden, Screaming Trees, o Pop Nirvana, o Green River, que depois teve um split, virou do lado o Mudhoney, que também era de sub pop, também teve discos com Jack Endino, e do outro lado o Mother Love Bone, que depois virou o Pearl Jam. Então tudo estava interligado lá. Então o Jack Endino era um carinha que estava lá. E se eu não me engano, o do Nirvana foi gravar uma fita demo, gravou, ele falou, posso ficar com essa fita? Deixaram, o Nirvana deixou uma fita com ele. É o Bleed, não, Bleed. Não, nem chega a ser o Bleed, é uma coisa anterior. Ele mostra pra Sub Pop e a Sub Pop resolve gravar um single com o Nirvana, que era de um lado Love Buzz e o outro Big Cheese. E ali começa, e o Jack Endino ganha nome com isso. Engraçado, quando estoura o grunge, o Jack Endino já tinha lançado todos esses grandes álbuns. Ele continua gravando? Continua, mas ele não teve, assim, aqueles grandes estouros. Disco de estouro do Pearl Jam, o Bad Motor Fingers do Soundgarden, o Nevermind do Nirvana, não é o Jack Endino que grava. Ele apenas lapidou aquele começo. Interessante isso. Legal. Essa semana eu dei uma pesquisada sobre a história do Jack Endino com os Titãs, né? Sim. Porque os Titãs querem fazer essa sonoridade e vão procurar ele. E aí a galera da Warner chega lá no Jack Endino, tá? E mostra o Black Blonde para ele. E ele ouve e não entende muito bem por que eles... Não, é uma banda legal e tal, mas, meu, nada a ver, né? O que tem a ver comigo esse som? Ele não entende muito bem por que o Titã está procurando ele. E aí ele fica meio assim e tal, aí eles mandam as músicas que eles estão trabalhando já do Titanomaquia. E aí ele começa a entender um pouco melhor e tal, e aí ele vai ouvir depois Não tudo ao mesmo tempo agora, ele ouve mais 2 discos mais recentes do Titãs e ele fala, legal, vamos lá. E aí quando ele chega, aí ele ouve o Cabeça de Dinossauro também, discos mais recentes, ele topa fazer, e aí eles começam a fazer depois eles acabam trabalhando em vários álbuns, né? Em todos os álbuns seguintes do Titãs, o Jack Endino trabalha na produção, né? No Domingo, se não me engano, no Acústico também, depois na Melhor Banda de Todos os Tempos, ele grava uns 4, 5 discos do Titãs. Ô, Fê, Jack Endino, acho que quando foi tirar o visto para trabalhar aqui no Brasil, na fila, olha quem tava na fila. Era o Iron Maiden, o Pato Button, o W e o Jack Endino. Muito bom. Ele ficou aqui, ele curtiu, né? Curtiu a ideia. Será que ele foi no Mercadão comer certamente, um sanduíche dela, né? Tomar caldo de cana na feira, né? Cara, outra isso daí, música de novo. Hein? Muito pesado. É um hardcore isso daí. Olha a bateria. Não. Hardcore total. Engraçado, né, Fê? É um álbum que mexeu essa época, mas em matéria de venda foi a pior performance do Titãs. Não vendeu tanto. Ele ficou calhado.
Pois é, eles não... E eles já vinham... Qual que é o disco anterior mesmo, Michel? Antes do... O disco é o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Peraí que eu vou pegar aquele porque não vou... Eles parece que vendem mal Tudo ao Mesmo Tempo Agora, porque é super conceitual também. Sim. E aí todo mundo começa a achar que eles vão fazer uma coisa mais comercial e eles vão totalmente pra porrada, né? Fê, conta um negócio aqui. Você foi no... A gente chegou aí, até junto, não se conhecia alguns shows do Titãs nessa época. Hollywood Rock foi um, certo? Sim, claro. E você também foi no Palace, que foi gravado, depois virou um especial. Cara, eu fui... Você sabe que eu fui duas... Eu tava conversando com meu irmão foi nesse show também. Tava conversando com meu irmão agora há pouco. E aí eu tinha comprado ingresso pro sábado, e aí o motorista do trabalho dele ganhou o ingresso pra sexta. Nesses pedágios de rádio, sabe? Sei. Pedágio Rádio Cidade, não sei o quê, Rádio 89. E aí deu pro meu irmão mais um par de ingressos. Eu fui na sexta e no sábado, do show de lançamento do Titanomaquia. E tinha um cenário de pratos de bateria inteiro no fundo. Era lindo o cenário. Simples e animal, né? Dourados, assim, aqueles pratos, sei lá, 200, 300 pratos atrás do palco, né? De pano de fundo. E eu fui, nessa época tinha muito show de graça, né? Na cidade. No Barão do Anhangabaú, tudo quanto é lugar tinha show de graça. Então eu cheguei... SP Rock, que tinha no Barão do SP Rock. Nossa, vários. Tinha show por 1 quilo de alimento, né? Tinha vários. O legal... O legal do Barão do Anhangabaú era que tinha o show e aí tinha aqueles pedregulho, né? Que eles estavam reformando o Vale do Anhangabaú. Teve um episódio desse. Mas eu sei que na época que eu contabilizei, eu fui em 11 shows da turnê de Titanomaquia. O Tito acabou e a gente nem comentou de Olhos Fechados, né? Que é a música que fecha o lado A. Cara, uma porrada, já mostrando o Titãs de novo, com aquela bateria cavalgada, né, Fê? Cara, Hardcore, né? Só para fechar esse lado A aqui, porque como nós falamos, o lado A geralmente é o lado mais comercial, o lado B é geralmente as músicas mais experimentais. Alguma baladinha aqui, alguma Marvin, alguma... Não tem descanso, família, né? não tem descanso. É porrada na orelha do quem é que precisa até o cabeça quando você está dançando, que são as últimas frases de Olhos Fechados. É demais, posso mudar cara. o lado aqui? Vai morando, vamos falar mais um pouquinho, porque tá passando rápido, né? A gente não tá comentando as faixas. Cara, e aí você vira o lado também no encarte, né? Lado A do encarte. E o encarte, até o encarte é cru, né? Se dá pra enxergar. São os tipos simples. É praticamente o texto datilografado, seco. O Fê só faltou botar naquele mimeógrafo e rodar. Lembra quando você tinha as provas? O mimeógrafo ficava cheirando, né? Cheirando. Na prova eu não conseguia se concentrar na prova, né? Ficava doidão. E aí, Fê, só para lembrar, para quem, como ficha técnica, Paulo Mico, Sérgio Brito, Branco Melo, Nando Reis, Charles Gavan, Tony Belotto e O marido da Malu Não, aí a gente pode fazer só um episódio da Malu Mader aqui. A Malu Mader é sensacional. Lembra o Invasor? O Invasor, não. Paulo Miklos, né? Ator. E aí... aqui com duas câmeras, eu não sei pra onde olhar. O Fê tava dando uma olhadinha aqui, participação especial. Apesar dele ter gravado o álbum, ele também toca guitarra em Agonizando e Disneylândia, o Jack Endino. E ele fala que ele não gosta muito de tocar nos álbuns. Tem uma história. Fale. Nesse disco que eu nunca lembro o nome, que é o das melhores bandas de todos os tempos, lá e tal, é o disco que o Marcelo Fromer morre, né? Foi correr na rua, né? E foi atropelado. Né? Quem grava todas as guitarras é o Jack Endino. Porque o Tony Belotto não queria gravar as guitarras do Marcelo Fromer, estava se sentindo mal e tal. E ele morre durante o processo de gravação, né? Quando eles estão começando na pré-produção. E aí fica um tempo parado o trabalho e eles resolvem retomar. Mas o Belotto não quer fazer as guitarras, e aí quem faz é o Jack Endino. E ele comenta que não gosta de fazer
não gosta de tocar em trampo que ele tá produzindo. Oh, E aí ele sabia fala que dessa, ele tem que não. tomar muito cuidado para tentar tocar no estilo que o Fromer tocava. Só uma parte, né, do Titanomaquia. O Fê, outro ponto aqui, que a história se repete, né? Quando o Titãs lança aquele, o Blackett, Black Boom, o álbum que tem televisão, Black Boom. Ele logo seguiram a Cabeça de Dinossauro, né? E aí tem aquela prisão do Arnaldo Antunes junto com, se eu não me engano, com o Tony Bellotto, eles trouxeram heroína no avião. Eu não sei dessa história. Aí teve, tanto é que o Titãs ficou meio marcado, aí teve meio caça às bruxas, o Titãs comenta que teve até um show, aqueles shows de graça nos anos 80, que o Traje tocou uma semana antes e encheu o parque. Eles foram tocar, tava meio vazio. A galera meio botou o Titãs de lado. Aí ele vem com a Cabeça de Dinossauro, é por isso que surge até a música Polícia. E o que acontece? Anos depois eles gravam esse álbum aqui, que é um álbum, daria para encaixar certinho no catálogo da Sub Pop lá em Seattle, e teve essa questão da heroína, e eles voltam a fazer um som de uma cidade que sofre ainda muito com esse mal que é a heroína, né? Já todas as bandas, as grandes bandas do Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana, Marianne, tiveram seus problemas com heroína, né? Alguns com mortes, que nem o Alice in Chains, o Nirvana, e outros com várias voltas em clínicas de reabilitação, né? Pode crer. Você tá falando de... Eu perdi aqui. Você estava falando de... você estava falando que esse disco poderia ter sido lançado em Seattle, né? Tal, pela Sub Pop e tal. Você sabe que os Titãs gravaram todas as músicas em inglês para a possibilidade de sair nos Estados Unidos. Não rolou, né? O Jack Endino disse que não... Falou, é legal vocês cantarem em português, cara. Mas eles gravaram todas as versões em inglês. Já pensou se a gente consegue essa master, cara? Queria ouvir essas versões em inglês. Podia lançar aí. É que esse álbum, por ter vendido pouco, Fê, não vai ser aquele álbum que vai ter... fazer uma caixinha especial 30 anos do Titanomaquia. Não vai ter. Mas você sabe que a gente podia... Se a gente chegasse no Jack Endinho, pagasse uma cerveja e tal, de repente ele liberava uma cópia dessa master. Sabe o Jack Endino mora até ali na Capote Valente? Será que o Jack Endino é Santa Cecília? pode ser ali do lado do caos. Fê, e existe, já que você falou isso, o Sub Pop, que não foi lançado pela Sub Pop. Cara, tem uma banda nacional que lançou disco pela Sub Pop, cara. Quem? O Cansei de Ser Sex. Eles têm o primeiro álbum. Acho meio mala. Eu vou falar. Eu tenho o CD aqui, eu acho interessante pelo que elas conquistaram, né? Até conquistaram um pouco lá do mercado inglês que eles queriam, né? Gringo. Mas não é tão legal assim, não. Ô, Michel, você sabe que eu estava ouvindo muito esse disco essa semana, tal, para te conversar? Só assim, o último comentário antes de você botar o lado B aí. É um puta disco, né? É uma puta produção um pouco... destoa um pouco das produções brasileiras da época, né? Que eram quase... Era tudo muito agudo, né? Era tudo muito aberto, era o som, sei lá. Era com muito coros, tudo tinha muito coros, cara. É o primeiro disco, acho que, brasileiro que veio com uma produção mais refinada, né? Mas mesmo hoje, assim, ouvindo hoje, ainda eu acho que falta pegada, cara. Na época ele tinha muita pegada em comparação com o que era gravado, né, nos anos 80, né? Mas eu acho que... Porque depois você vai ouvir, por exemplo, a gente estava falando dos Raimundos. Eu acho que o disco do Raimundos tem mais pegada do que o Titanomaquia, cara. Preciso até ouvir de novo, mas depois o rock nacional, depois do Titanomaquia, o rock nacional entra numa fase de mais gente fazendo som encorpado, né, de peso encorpado. Coisa que o punk não tinha. O punk tinha peso, mas era aquela guitarra bem mais estridente, mais aguda, né, mais um pouco grave, né, tipo, não se dava tanta atenção nas produções, né. Eu acho ele mais cru. Quando escutando, eu acho ele mais cru. Se a gente pegar lá aquelas bandas nacionais que gravaram na época, mesmo gravando fora, ou, por exemplo, pegar o KOZD. O KOZD do Sepultura, ele é pesado, ele tem peso, só que assim, vamos lá, o som, ele é meio redondo, ele é muito bem produzido, é um som muito bem polido. Esse álbum eu acho ele mais
Cara, eu gosto muito de bandas de garagem, né? Esses garageiro, de garagem, né? É garageiro. Então é muito parecido com. Ele é bem garageiro. Ele é estridente, ele parece. Foi gravado de verdade, uma garagem, foi lá, gravado naquele esquema. Vamos lá, bateria e baixo junto. Depois a gente vai incrementando o que dá para colocar, mas vai gravando junto. Ele é bem. É a pegada do Jack Endino mesmo, né? Na real. Sim. Vamos botar o lado B? Vamos. Então aqui. Vai, você pede no 3 aí. Vamos, tá pronto aí? Cara, vou botar e já é minha música preferida do disco, cara. E eu recebi os coraçõezinhos da Rafaela. Ah, linda. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai lá do B. Cara, essa é a música que eu mais curto do álbum, cara. É mesmo? É. Porque, de novo, letras nonsense. Eu gosto de músicas com letras nonsense e palavrão. Tem que... Esse climinha, né? Tipo, sinistro. Tipo, dá um clima de tensão, né? O show que você foi, eu lembro que eu assisti na TV lá pela MTV. Cara, no meio de uma música deles, eles recitam músicas do Slayer, né? Você vê como o Titãs estava naquela época. Sérgio Brito, né? O Sérgio Brito era meio que o cara... Eles tinham... Eles interpretavam personagens meio do mal, assim, meio, tipo, mal encarado, né? O Sérgio Brito era meio mal encarado, né? Eu fui no show dele confusão com o público, do Kleiderman. Ele meio que arrumou confusão com alguém lá na... Eu tenho esse álbum, Fê. Eu tenho vinil esse. O Kleiderman tem vinil aí. Nem puta nem mãe. O Kleiderman acho que é um subproduto do Titanomaquia, né? Com certeza. E fora que tinha aquela bateria que era linda, né? É, a Roberta, né? Roberta, é. Ô, Fê, quero te falar. Você falou, eles pegaram e transformaram em pessoas meio do mal, né? Você pega no Sonífera Ilha e vai pra cá e fala, não é mesmo? Não é essa galera. E eles faziam eu lembro que o Branco Melo, ele pegava assim o cabelo dele mesmo, ficava balançando, fazendo umas coisas muito doidas. Era um show de hardcore, né? Esse show era um show de hardcore. Eu lembro que era a roda punk da primeira à última música. E mesmo as músicas que eles colocavam no show de outros discos, era só porrada. Isso que eu ia te falar. Polícia, porrada. Tipo, não tinha as baladinhas, cara. Não tinha Marvin. Mesmo a música porrada, não aquele punk rock um pouco mais dos anos 80, cara, ele ao vivo, eu lembro no Hollywood Rock, eu vi no Hollywood Rock esse show no Hollywood Rock e vi no esse SP Rock em Gabaú. Cara, era muito pesado, era muito bom. Eles tocaram também no Hollywood Rock, abrindo pro Aerosmith, acho, não me engano. Sim, Aerosmith e... Poison, não é? Tinha o Poison também. O Poison foi Poison, chato pra caramba, mano. Ninguém merece, cara. Passei mal esse dia. Passou mal? Lembra que a gente nos anos 90, não sei, acho que hoje em dia não é mais assim, né? Mas a gente passava o dia na fila, no sol, né? Antes de entrar nesse festival. Tinha que sofrer. Tinha que sofrer. Sofrimento fazia parte da experiência, né? E aí você passava o dia na fila bebendo, né? Bebendo o quê? Cachaça, a mais barata do supermercado, um restaurante com um refrigerante genérico misturado, né? Aí passava, não passava mal porque a gente era moleque, né? Mas ficava da 1h até 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, bebendo, né? E aí, no meio disso tudo, tinha 50 minutos de roda punk dos Titãs. Quase que eu não vejo o show do Aerosmith, né? No fim da noite, porque eu tava passando mal. Mas... né? Lembrando dos anos 90. Ô, Fê, não era que nem agora você vai no Lollapalooza, você tem lá, compra cervejinha. Cara, eu nem sabia, não sei nem se vendia cerveja lá dentro. Porque você ia meio com o dinheiro contado, ficava na fila, e era isso. Cara, outro clássico que eu amo de paixão. A verdadeira Mary Poppins. A verdadeira Mary Poppins tem uma letra muito doida, né? Tem o Rei Salomão, o John Kennedy, o Raul Seixas e o Jimi Hendrix, cara. Sabe o que eu tava pensando essa semana sobre a verdadeira Mary Poppins? Prestando atenção na letra e tal. Eu acho que ela fala de morador de rua que tem problema psicológico, cara. Tipo, agora você falando... Alguém olhando pra ele, tipo, meio com nojo, ele falando, por que você tá rindo, o que você tá olhando e tal, eu sei que estou fedendo,
E aí, essa coisa da loucura, eu sou o Rei Salomão, eu sou John Cage, tipo, já do problema psicológico de, né, de não se reconhecer como um indivíduo, tá? E aí é uma outra música que, na minha concepção, vem falar de temas sociais e temas universais. Na contramão de quase todas as músicas do disco, cara. Cara, agora que você falou, você abriu minha mente aqui. Eu não tinha essa ideia, não, dessa vez. Eu comecei a ouvir essa semana, falei, olha essa letra, cara. Quem era Peter Sellers? É o ator? É Peter Sellers, é. Não é o ator, não é? É o ator, né? Bruce Lee, né, meu? Bruce Lee era famoso, cara, até ainda nos anos 90, né? Hoje acho que ninguém sabe quem era o Bruce Lee, né? E ele bota a verdadeira Mary Poppins. Para quem não sabe, Mary Poppins é aquela governanta, né? Que chegava voando, coisas lindas. Fê, falando dessa governanta, lembrei. Sessão da tarde, passava aquelas porra daqueles musicais. Era chato para um caramba. Nossa, lembra que ficava aquela bolinha pulando? A bolinha pulando e você cantar nossa. Nossa, mano, ninguém merecia isso. Ninguém goste, né? Ninguém goste. Cara, porrada também na cabeça, isso aí. De novo. Coca-Cola aí, cara. Eu tô tomando umas Coca-Cola, já terminei a cervejinha. Mas, ô, Fernando, de novo. Guitarrinhas cavalares. Cara, e é o disco que tem uma identidade, né? Ele tem o mesmo som. Todas as faixas têm praticamente o mesmo som, né? Sim. E agora, cara. Outra porrada, cara. Felizes são os peixes. Também, né? Que letra é essa, né? Tanto faz, é igual. Felizes são os peixes. Que porra quer dizer isso, cara? É que eu falo, acho que muitas músicas foram criadas bases, depois você encaixava a letra em cima, e ela tinha que seguir esse lado nonsense às vezes. Precisa colocar uma letra. Vamos gravar agora. Inventa aí. Felizes são os peixes. Tanto faz, é igual. Felizes são os peixes. Tinha um aquário no estúdio, né? Comida de cachorro, macarrão e arroz. E vai embora. Tinha uma música do final do Traje a Rigor. Era ricota, panetone de ricota, sanduíche de ricota, goiabada de ricota. Era tudo de ricota, mas não tinha o menor sentido. O Traje a Rigor, hein? Pela... Nossa. Quem viu, quem te vê, né? Pô, se ele regravar essa música, com certeza vai voltar. Felizes são os Bolsonaros. Nossa. Felizes são os ignorantes, né? Sim. Tem esse ditado? São. Fê, aproveitando falando que eu tava colando aqui, também, se eu não me engano, se eu não estiver esquecendo um, quem acabou gerando o videoclipe para esse disco foi o Será que é isso que eu necessito? Nem sempre se pode ser Deus e Taxidermia, que é a última música. É interessante que porque... também era doido esse clipe. Ele no plástico, assim, se ele falava no plástico, né? O Titãs tem 4 vocalistas nesse álbum, que é o Paulo Mix, o Sérgio Brito, o Branco Melo e o Nando Reis. E só o Nando Reis não teve clipe. De novo, o Nando Reis não estava muito contente com as gravações. Asterisco, só o Nando Reis não teve clipe. O Nando Reis canta Hereditário e tem o clipe ao vivo do Olímpia, do show que eu estava. Mas é um clipe ao vivo, Você tem razão. Então, cada um... Mas não foi feito o videoclipe para ele, foi feito algo... Não teve uma produção de videoclipe e tal. Agora, Tempo para Gastar, que é também muda. Essa quase vai para um lado mais pop, né? Sim. Tem a pegada, mas já tem uma guitarra mais swingada, né? O próprio baixo. Essa talvez o Nando Reis tenha curtido. É a única. Mas ainda assim, os baixos do Nando Reis são muito trabalhados, né? O Nando Reis é um puta baixista. E mesmo nessa, é simples o baixo, né? Não é um puta baixo. O Fê, mas acabei de receber aqui, ó, Mensagem do Carlos, falou que ia pegar pizza e tomara que demore. Cara, esse Carlos aí, amigo meu, arrumou um bar. Você vai lá, demora 4 horas para sair uma pizza. Você só pode ficar comendo na frente do bar. O cara cultiva o tomate, ele cria o trigo, colhe o trigo. Só para levar o celular para ir ficar lá com os motoboys assistindo a live. Cara, eu lembro que eu fui no show do Titãs, a última turnê que eles tiveram ainda com
Paulo Micos, né? Sim. E terminou de tocar as músicas, eles tocaram cabeça inteiro. E aí começaram a tocar algumas músicas. Vamos escolher umas músicas mais obscuras. Tocaram Será que é nisso que eu necessito? Na época era conhecida, acabou caindo no esquecimento da grande mídia. E também tocaram a verdadeira Mary Poppins. Olha. Você vê. E no acústico, eu acho que desse álbum aqui entrou só o Hereditário, né? Entrou Hereditário. Eu ia falar que não entrou nada, mas entrou Hereditário, você tem razão. Hereditário, lá com o Nando Reis cantando. Eu tô ouvindo essa música. Essa música tem tempo para gastar, né? Sim. Ela é quase meio que um retrato dos anos 90 no Brasil. Parece que era um vácuo de acontecimentos, né? A gente tinha saído há pouco tempo da ditadura militar, vivia uma ilusão de democracia, né? Que a gente vive até hoje, né? Meio que nossa democracia nas coxas, né? Mas parece que não existia pelo que a juventude lutar, né? Tipo, eu penso na nossa geração como uma geração meio bunda mole, assim, que não precisou se mexer para nada, saca? Meio que ganhou as coisas meio de mão beijada, não teve um grande ideal pelo que lutar. E acho que as músicas que vêm dos anos 90 puxam um pouco disso, e assim, essa letra é um pouco meio que isso. Tenho tempo para gastar, tenho tempo para desperdiçar, tenho tempo para jogar fora. E músicas também que falam um pouco de uma rebeldia sem razão de ser, né? E eu não sei se você teve essa expressão, mas é uma impressão que eu tenho da minha juventude, assim, da minha adolescência e tal. Já que nós falamos tanto dessa ligação com o grunge nasce nisso, né? Nessa apatia geral, você tá ali, meio que se estabilizou as coisas. O Brasil, claro, nessa época, se eu não me engano, o governo era Itamar, né? O Collor tinha caído um ano antes. 92 o Collor cai, o Itamar era o presidente. Próximo ano, sabe o que aconteceria? O Brasil ia ser campeão e ia entrar o Real. E é a mesma coisa, ficou aquele meio... Teve aqueles caras pintados em 92, mas 93 já deu uma apatia de novo geral, a gente aceitando o modo que é, e hoje é mais ainda, eu acho. Eu lembro de ser uma crise econômica ferrada e tal, mas não existia uma mobilização de revolta e tal, e acho que a música pop e o rock brasileiro meio que sintetiza isso. Você pensa bem, todas as bandas da época também não produziram nada de muito, né? Não. Acho que a grande polêmica na época era, na época do Titãs, assim, de tal, era Sepultura mostrar a bandeira do Brasil e ser preso no palco, porque mostrou a bandeira do Brasil, com essa Sepultura. Tipo uma falta tanto do que se revoltar, quanto da polícia ir lá encher o saco. Eu tava passando em frente ao Palmeiras hoje, com o meu irmão de carro, lembrando dos shows da época que tinha em estádio, que a polícia vinha com um escudo para jogar a gente pra dentro da fila, saca? Hoje tudo bem organizadinho, todo mundo vai com a melhor roupinha pro show, né? Ô Fê, onde você vai, ninguém tá passando mal, você compra pista prêmio. Cara, se você falar assim, pô, aquela época, não, era muito ruim aquela época, hoje pra ir show é bem melhor. Você vai, a fila, o negócio funciona, tem o que comer, tá o cara passando pra comprar cerveja. Naquela época... O cara passa do seu lado, uma vez. Fê, gelada, né? Gelada. Quer falar um pouquinho dessa faixa aí que entrou agora? Cara, essa faixa é uma das mais fodas, cara. Você sabe que a letra dessa música é tirada do texto do Marquês de Sade, né? Aquele que era aquele sadomasoquista lá. E tal, é. E de uma obra, não sei se é Justine, Julienne, não sei, que é uma mina que corrompe o Papa prestar favores sexuais para o Papa. Ela obriga o Papa a escrever um texto meio que defendendo a violência e a orgia e coisas absurdas. E aí tem essa dissertação do Papa sobre crime seguido de orgia, né? Que é o nome da faixa. E ao mesmo tempo ela é um pouco do retrato do que o ser humano pode ser de pior, e muito também do preconceito e de como a Igreja Católica vê
quem não é da cultura dela, quem não é da cultura ocidental, como selvagem, né, também, em muitas partes. A nossa famosa igreja, né? Sempre trazendo alegrias. É uma outra música que pode também ser trazida para esse contexto do universal social aí. Sim. Trazendo essa coisa do Marquês de Sade, né? Não, e o legal dessa música, agora vamos falar um pouquinho da estrutura dela. De novo, cara, é uma música totalmente quebrada, é uma música pesada, na verdade, né? Porque os riffs não são riffs pops, assim, comerciais. É uma música bem obscura, né? Bem obscura. Pegou. E agora, agora a minha top one aqui é essa. Adorava o clipe e gosto do baixão começando. Essa é. O baixo distorcido, né? Não é comum, né? Não é comum pra época. Ô, Fê, tava lendo aqui. No encarte aqui ele fala, né? Ele fala do Marquês de Sade, ele fala também fazer o quê? Que é uma adaptação do fragmento de Eurípides, num papiro de Viena, ele fala aqui também. Além disso aí? Tá. Então tá no encarte aqui, tá onde tem o negrito produzido por Jack Endino, em cima, interessante, tem aqui a gravação gravação da demo tape, que aí você gravava a demo para mostrar para a gravadora, falava, vou gravar isso. Que é a demo que o Jack Endino ouve. Sério. Pra topar o seu trampo, né? Fê, se eu tivesse seus olhos, eu seria famoso? Puta, não seria, cara. Não seria. Não, Cara, olha, o rifle dessa música e o contexto dela, essas paradas. Meu, maravilhoso. Não, o Charles Gavan, puta batera, né? Ô, Fê, conta que nós vamos assistir o filme do Titãs, aí o Charles Gavan toma uma comida no filme. Tem o documentário, né? Que ele tá gravando. Documentário, festa. Que é aquela música. A vida até parece uma festa. Isso mesmo. E aí, quem não assistiu, quem gosta de tanto não assistiu esse filme, esse documentário tá moscando. É um puta documentário, muito legal. E aí tem uma parte em que eles estão gravando, sei lá que música, cara. Você lembra que música eles estão gravando? É uma música. Eu sei que ele fazia uma virada, o Liminha tava gravando. O Liminha gravando lá, e ele tocando, acho que é alguma música do Cabeça de Dinossauro, não sei que música aqui, não sei que disco é. Eu acho que é do Jesus. Do Jesus Não Tem Dentes, Não Tem Dentes, no País do Banguela. Depois do E aí, o Charles Gambino fazendo altas viradas, querendo fazer. E o Liminha, simplifica isso. Aí ele toca de novo. O Liminha simplifica isso. Aí o Liminha dá uma comida de rabo. Porra, mano, rock and roll é tum, tá, tum, tá, tum, tá. Cara, eu tenho que ficar inventando firulinha, cara. Rock and roll é seco, cara. Eu sei que sabe tocar, agora toca direito. Aí passa um tempo, ele faz lá simplão, ele de raiva, né? Vou tocar o mais simples possível, só que chimbal e caixa, foda-se. Aí ele acaba, o Liminha vai dar um beijo nele. Puta que pariu, ficou foda, cara, é isso, mano. Não, mas a cara dele da comida de rabo, que ele fica assim. Não, ele fica tipo cara de criança, né? Tomando bronca na escola, cara. O Evandro fez uma pergunta pra você. Você fala o Evandrão, puta produtor aqui de São Paulo, fera, cara. Ele é o... Como é o nome? Caralho. A vida parece uma festa. A vida até parece uma festa. É isso mesmo. Aquele trecho tem no YouTube. Deve ter. Eu tô vendo cinema. Pô, aí acaba, né? Essa é a última faixa do dia. Acaba nessa distorção. Uma distorção que lembra da King Gordon, né? Não lembra? Sim. Ô, Fê, eu vou pegar aqui. Tirando aqui o discão aqui. Cara. Mano, esse disco fez parte da juventude. Cara, ouvi 11 shows. Tipo, deve estar até gasto suquinhos aqui, porque esse disco é da época. O meu. Engraçado, né, Fê? O vinil de antigamente, se você pegar, você viu, ele é bem, bem levinho, né, cara? Ele é bem levinho. A qualidade vamos dar uma olhadinha aqui. São melhores, né? O Fê dando uma olhadinha aqui. Colorido, né? A capa toda colorida, amarela, azul, vermelho. BMG Ariola, cara.
O que é BMG Ariola? Tá aqui, ó, no disco aqui, fabricado pela BMG Ariola, cara. Eu tô dando uma olhada assim, se tem aquela informação. Se tem... Tem uma das faixas que eles falam. Hoje é 13 de junho de 1993. 16, olha. Tem uma faixa que eu não sei o que eles falam aí. Nem tem na letra, procurei na letra, mas não tem. Cara, tô meio super. Pensei que você tá confundindo com o disco da Racionais MC, cara. Não, mas tem uma faixa aí. A gente fala pra caralho, a gente não ouviu nada do disco, né? E caiu no Instagram. Então vamos ficar só no YouTube agora. A partir de agora, eu nem avisou, né? Esquecemos. Você não avisamos lá no começo. Não fomos mal educados. Quem não pegou do começo, mas não, tinha mais gente no Instagram. No Instagram. Não sei se alguém vai migrar pra cá agora. Tá. Mas vamos finalizar, né? Vamos finalizar. Cara, eu acho que mais um álbum aí que é clássico, um álbum que ajudou também aquele momento ímpar que o rock tá no primeiro lugar. Né? A forjar na porrada. Sem ser muito. Vamos botar a musiquinha meio pop. Não, era porrada de verdade. E, cara, pra mim, do Titãs, pra mim, acho que é um dos. Pra mim é o top 1, cara, do Titãs, porque eu gosto desse tipo de som. Com letras, às vezes, não sens, trechos de dissertações e guitarras sensacionais. Sensacional. E, não sei, eu acho que tá funcionando esse sistema aí, Michel, de ouvir junto, cara? Eu acho sim. Legal, a gente se diverte, né? Se ninguém escuta, pelo menos a gente escuta os álbuns, que era a nossa... Pô, naquela época você não via a galera escutar o álbum em casa, cara? A ideia desse quadro é ouvir o disco junto, comentar, né? Tipo, eu lembro que nem a gente falou no último episódio, né? No primeiro. Sentar junto, né? Botar o disco e ficar ouvindo. E eu lembro que a gente ficava muito tempo em silêncio, né? Porque era a primeira audição, a gente ficava ouvindo. Um botava a fita para gravar, né? Sim. E normalmente a gente ouvia junto várias vezes, né, cara? E é uma coisa que não se tem hoje mais, né? Hoje as bandas os artistas lançam as músicas separadas, de uma em uma, né? Mudou o formato, né? A gente ouvia o disco, você viu? Esse disco, todas as faixas têm a mesma sonoridade, tem uma unidade, tipo, você ouve em qualquer momento e fala, essa música é do Titanomaquia, que tem a música tal e tal e tal, que é muito parecido, tem a mesma ideia, o mesmo. A Laís conseguiu ouvir junto com a gente hoje. Opa! Ouviu? E aí? Alguém fez a experiência completa do Na Agulha aí. O problema de ouvir esse disco dá vontade de sair dando bicuda em tudo, né? Dá vontade de voltar aquele. Você tinha 13 anos. Você vestiu o seu coturno para fazer esse Na Agulha de hoje? Não, eu tô descalço mesmo. Era uma galera punk que colava nos shows, né? Sim, tinha a da punk nervosa, cara. Você tinha desde aquela da galera mais antiga que seguia lá o Cabeça, que vinha aquele pessoal. Engraçado, foi essa população dessa época que curtia essas bandas. Depois dos acústicos, mudaram, cara. Olha, eu vou falar uma blasfêmia, tá? A mesma pessoa que vai no show do Titãs, que pode tocar lá o Polícia, tem as músicas. É a mesma pessoa que vai no Villa Country, cara. Não, mas é verdade. É a pessoa que vai no YouTube, é a pessoa que vai no Villa Country, é a pessoa que vai no Rolling Stones, que é fantástico. Cara, é a pessoa também que vai nesses... Vai no Roger Waters, né? Aí vai reclamando das músicas políticas. Aí descobre que... Aí tem uma descoberta que não era um disco de construção, né? Não era um disco sobre Aldebrecht, alguma coisa sobre assim. engenharia civil, né? Tem gente que até pensava... Você já jogou paredão? Paredão você botava bola de futebol, você chutava bola. Sim. O pessoal até achou que era um momento. Mano, Roger Waters, quando era pequeno, jogava muito esse negócio de paredão, então muita bolada. Não, cara, quer finalizar aí, meu amigo? Não, é isso. Então é isso, cara. A experiência de ouvir o disco junto, parar para prestar atenção nas músicas. E pra gente, não sei se você ouviu o disco durante a semana, mas eu ouvi bastante, como eu fiz na semana passada. E é revelador descobrir coisas que a gente não ouviu na época, né? Porque os anos 90 teve essa particularidade. Estava falando... é isso que eu ia falar. Estava falando sobre o mesmo cara que ia no Titãs, ia no Villa Country, não existia, enfim, ouvia um monte de música diferente. Mas os anos 90, o Titanomaquia traz isso
E eu lembro da nossa época ser assim, de segmentar, né? O rock and roll passa, a gente falou isso da semana passada também, mas o rock and roll passa a fazer parte da vida de muita gente, tipo, fica muito popular e se segmenta. A galera que gosta do som mais pesado, a galera que gosta mais do som swingado, a galera que gosta de misturar gêneros, a galera que é mais purista. Tinha para todo mundo, porque assim, todo mundo gostava de rock nos anos 90, né? Todo mundo gostava de rock. E aí acho que a gente vai para um lado nos anos 90 mais segmentado. E depois, hoje em dia, já pulverizou de novo como era nos anos 80, né? O mesmo cara que curte o sertanejão, curte uma banda de rock. Mas nos 90 não foi assim, né, cara? O mesmo cara que curte, ele fala, poxa, eu escutei aquela música do Pearl Jam que eu acho maravilhosa, ele vai também no show. Às vezes ele vai por uma música só. E mais importante, Fê, os shows se transformaram em mega eventos, onde é importante a pessoa estar. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, eu fui no Rock in Rio, nossa, eu fui no show do Pearl Jam. Às vezes nem conhece, mas foi. Porque hoje, como não se vende muito disco, precisou se criar grandes estruturas para o show. Então você vai no show do Roger Waters, por exemplo, eu não conheço nada. Cara, mas você vai ver coisas, vai ver o porco voando, você vai ver as luzes, você vai... Cara, é um evento, e a pessoa vai, e ela vai curtir lá, às vezes não tem muito conhecimento do que é, e nos anos 90 não, ou era ou não era, cara, não tinha muito papo, não tinha, até que lembra que tinha que os CDzinhos, o do Viper que eu tenho, o Viper é um legal para fazer um, hein? Evolution, que tinha Paz do Rock, tinha alguma coisa assim que você quebra pra caramba. Nesse ritmo a gente vai fazer um inventário dos anos 90, né? Everybody. Eu não achei aqui, tá aqui no meio. Eu sei que eu tenho CD. Não achei. Ouvir o disco remete a gente para aquela época e é legal para gente traçar o panorama do que foi os anos 90 na música e tal. E o que foi a época de cada disco. A gente estava pensando em fazer o próximo, acho que talvez o Pânico em SP, né? O Concreto já rachou, a gente vai decidir ainda. Posso dar talvez trazer os anos 80. A gente podia fazer esses dois juntos, porque são EPs, a gente podia contar um pouquinho da história, por que eles eram EPs, por que foram lançados EPs, são discos de 6 músicas só. Então tá combinado. Próximo, a gente faz o Concreto já rachou da Plebe Hood e o Pânico em SP do Inocentes, trazendo um panorama de um período pré-anos 90, né? Sim. Onde o punk tinha muita representatividade no Brasil, né? Nas capitais e tal. Sim. E, pegando aquele contexto, cara, foi uma época também rica, que foi esse começo dos anos 80, que começaram a gravar. Engraçado que o Plebe Hood e o Inocentes, diferente das outras bandas, não foram muito comercial e não ficaram meio encalhados nesses álbuns, né? Eles têm álbuns bons depois, mas não foram nem o Barão, que estourou muito mais, ou Titãs. A gente pode comentar isso depois, até analisando um pouquinho como era o formato da gravação dessas bandas, especial Plebe Hood, com aquela troca de vocais, né? Que às vezes era um vocal cantando uma coisa, o outro cantando outra. E a gente pode ir isso aí. Demais, né? Voz e contra-voz, né? Muito legal. Mas é isso, então a gente ouviu Titanomaquia dos Titãs, grande clássico dos anos 90, pesado, porrada na orelha, som de Seattle, né, praticamente, dos Titãs. E é isso, segunda edição da Agulha. Seattle é logo ali, na Pompeia. Seattle é logo ali, um pouquinho mais frio, né? Um pouquinho mais frio que a Pompeia. E é isso, é um formato que a gente está testando, quadro na agulha do Ultra Discos Podcast. A gente tem mais de 30 episódios em podcast no Spotify ou nas principais plataformas de streaming. Eu estou subindo gradativamente todos os episódios para o YouTube também, áudio, né? E eu não sei ainda se eu vou conseguir subir esse episódio para o YouTube. O anterior a gente fez no YouTube, a gente está testando formatos. Não sei se talvez funcione melhor no Facebook, para a galera sacar na hora. O Facebook já manda que está rolando, né? No YouTube não tem muito disso. O Instagram também avisa. O Instagram também avisa. O Instagram tem esse problema de cair com uma hora. Mas uma hora é o tempo de tocar o disco. Então deu pra gente ouvir todas as faixas no Instagram. E então semana que vem, Michel, a gente tem que combinar ainda o dia direitinho, né? Mas a gente volta em breve com o Plebe Hood e Inocentes. Pode até ser nesse mesmo horário, até pra gente competir um pouquinho com essas reprises do Faustão, né? Quem sabe a gente traz um pouquinho de alegria. Antigamente o Faustão tocava Titãs, tocava Capital Inicial com Dinheiro Preto, Paralama. Hoje em dia não rola mais, né? Nem sei quem toca. Você que assiste Faustão aí domingo à tarde, quem toca no Faustão, Michel? Pablo Vittar. Tem o seu.
Tem o seu público, né? Tem o seu público. Toda música tem seu público, né? Então. Não é a gente, né? Esse público não é a gente, né? Felizmente não, mas como a gente aprendeu com o tempo, a gente respeita, né? Quem sabe que se amanhã a gente não vai estar fazendo uma agulha daqui uns 2 anos. O grande clássico do Pablo Vittar. O hobby do Menudo, que nem gostava, tinha uma banda de rock, cara. Abriu pro Ramones uma vez. A gente nunca sabe. O Vanilla Ice não tinha uma banda de hardcore? O Ice. Tinha, né? Quem sabe a gente não faz um disco do Vini? Lembra do Vini falando isso? Mexe a cadeira. Mexe a cadeira. Marcelo gostava. Marcelo tava no Instagram, acho que ele não veio aqui pelo Facebook. Então, Fernando. Foi. Saúde aí. E até a próxima, Michel. Valeu mais uma vez. Grande abraço. Abração. Tchau, tchau.